Eu entendo, mas não sou eu que entendo isso, é a Bíblia que diz isso, que Deus dispõe as pessoas no seu corpo, no corpo de Cristo, de acordo com a sabedoria e com o desígnio do Espírito Santo. E ele usa, inclusive, as pessoas mais tímidas, mais retraídas, aquelas que não gostam de estar debaixo do holofote, aquelas que preferem servir na sombra. Então nós temos lições aqui para todo mundo. Se você é mais saidão, se você é mais apóstolo Pedro, mas que Deus colocou você numa posição de ficar em segundo plano, fique tranquilo, né? Eu ouvi uma vez uma pessoa falando que disse que um maestro foi perguntado qual era o instrumento mais difícil, ou qual era o tipo de músico mais difícil de se encontrar para uma orquestra. Ele falou assim, olha, o músico mais difícil de se encontrar numa orquestra é o segundo violino, porque ninguém quer ser o segundo, todo mundo quer ser o que sola, todo mundo quer ser o primeiro. O mais difícil músico de se encontrar é o que quer ser coadjuvante, né? Todo mundo quer ser o ator principal. Olha, quando você tiver se você é mais extrovertido, mas Deus o colocou numa posição secundária, aprenda que tem lugar para todo mundo no corpo de Cristo. Todo mundo pode ser usado. E se você é daqueles que só abre a boca para dar boa noite e acha Deus não pode usar por causa disso, deixa eu lhe dizer uma coisa que pode ser muito importante para você levar para a sua vida. Sabe o que vale a pena? Vale a pena quando nós florescemos onde e como Deus nos plantou. Quando nós fazemos isso? Quando florescemos onde e como Deus o plantou, nos plantou, na verdade, faremos coisas extraordinárias. A eternidade está repleta de histórias assim, de gente discreta, de gente que não apareceu, mas que foi útil, que foi usada por Deus, que teve papel na história, embora o nome dele não tenha saído no jornal. Então, se você é low profile, se você é daqueles que fica na sua, lembre-se disso toda vez que você ouvir o nome de Bartolomeu, de Tiago Menor ou de Judas Tadeu. Deus pode usar a sua vida independentemente da sua personalidade. E personalidade é diferente de caráter. Personalidade é o seu jeito de ser, é a forma como você é. Você pode ser mais quieto, mais extrovertido, mais expansivo, você pode ser mais tímido, você pode ser mais ousado. Isso é personalidade, é o seu jeitão. Caráter é outra coisa. Caráter é aquilo que Deus constrói na gente e a gente vai se deixando construir ao longo, né, da vida. Não confunda as duas coisas. Tem gente que pensa que quem é quieto é porque não quer fazer nada, não tem vontade. Às vezes ele é só quieto. Se esse é o seu caso, lembre-se, houve também discretos, né, no time dos apóstolos aí. Eles, apesar de quietos, estiveram juntos, inclusive quando todos fizeram bobagem, né? O, o, o nosso Bartolomeu, tanto quanto o Tiago Menor, tanto quanto o Judas Tadeu, eles estavam lá discutindo quem ia ser o melhor. Entre eles todos surgiu essa discussão. Quando todo mundo fugiu lá no Jardim de Getsemane, eles fugiram também. Eles eram discretos e entravam na turma também. Então, não é que, o fato de eles serem discretos e ficarem por trás, assim, meio que escondidos na multidão, não significa que eles também não faziam coisa errada. Ou também que não se omitiam em momentos importantes. Mas isso é outra coisa. No padrão do dia a dia, eles estavam na equipe, foram chamados por Jesus. Por exemplo, no dia que Jesus enviou eles de dois em dois para ir pregar nas aldeias de Israel, eles estavam lá. Eles viram os sinais, eles acompanharam tudo, eles tiveram um privilégio extraordinário de estar naquele grupo, ainda que ficaram quietos. Foram espectadores de uma fase esplendorosa da humanidade naqueles 3 anos que Jesus viveu. Eles não ficaram os 3 anos inteiros com eles, com ele, mas talvez pelo menos 2 anos. E todas aquelas experiências que eles viveram foram espetaculares para formar quem eles seriam. Então, nesse nosso primeiro encontro aqui, a respeito dos 12, eu queria mencionar os discretos. E aí, será que eu estou falando aqui para alguém que se encaixa nessa categoria? Será que eu estou falando para alguém que fala assim... Eu já ouvi uma vez uma pessoa me dizer uma coisa, num curso do Alva uma vez, a gente estava falando sobre liderança. Eu estava dizendo, olha, liderança não se exerce apenas diante de um grupo de 1.000 trabalhadores, ou de uma equipe de 150 pessoas na igreja, ou de um ministério da igreja. Às vezes a gente exerce liderança num grupo até pequeno e tal. E eu nunca esqueço de uma senhora que estava lá, uma jovem senhora, que disse assim, olha, eu não sei se isso aqui serve para mim, porque eu só sou líder, nesse sentido que você está falando aí, eu só consigo ser líder dos meus filhos. Só isso.
Você acha pouco? Pensa bem. E se, por exemplo, você foi chamado para ser exatamente alguém que vai influenciar filhos que depois vão ser um apóstolo Paulo, ou um apóstolo Pedro, ou alguém desse porte? Você não sabe. E se você, às vezes, vai evangelizar uma pessoa que vai se tornar um grande missionário, ou um grande servo de Deus em alguma outra área? E se você vai discipular silenciosamente, ninguém nem vai ficar sabendo disso, você vai sentar com uma pessoa, você que é mulher, né, que é uma pessoa que fala assim, eu não tenho muito, eu não consigo ver muito onde eu possa servir aqui em público, mas de repente você começa a orar, adota um menino lá, um jovem, para orar por ele, para acompanhar a vida dele enquanto ele está na faculdade. Ou se você se torna conselheira de outras mulheres que estão passando, às vezes, por dificuldades na família ou no, no relacionamento com o conjugal, né? No relacionamento com o marido, ou está tendo problema com filhos e você encosta neles, ou nela, nessa mãe, e vai ajudá-la nesse período. Talvez ninguém vai ver isso. Você vai passar, às vezes, durante anos na igreja, e as pessoas que olham para você, às vezes nem sabem o seu nome direito. Você está numa igreja média assim, as pessoas passam por você, nem sabem quem você é. Mas você está lá no silêncio, na discrição, assumindo aquele ministério que você recebeu de Deus e fazendo isso quase que anonimamente. Sabe? Você vai encontrar o nome dos 12, mas você vai encontrar lá diante do trono do Cordeiro no Apocalipse uma multidão de milhões e milhões, de milhares e milhares. Não tem o nome de ninguém lá, mas eles estão lá. E sabe que naquela multidão de milhões e milhares de milhares, quantos lá estarão por causa de gente discreta como Bartolomeu, como Judas Tadeu e como Tiago Menor? Pessoas que às vezes são como você, que está assistindo aí do outro lado e pensando assim, eu não posso fazer nada, eu não posso pregar, eu não sei fazer isso, eu não sei fazer aquilo. O que é que você sabe fazer? Não precisa ter projeção, não precisa ter holofote, basta ter sido chamado pelo Senhor e estar no time. Pronto, você já faz parte daqueles que abençoarão o mundo. E através das suas mãos, e através do seu ministério, às vezes silencioso, às vezes totalmente anônimo, você pode glorificar a Deus e pode ser útil, pode ser bênção na vida de muita gente. Bom, eu queria começar esse nosso papo aqui dessa semana a respeito dos 12, de trás para frente, diríamos assim, né? Porque eu vou começar justamente daqueles de quem a gente nunca fala. Eu nunca ouvi um estudo bíblico sobre Bartolomeu, sobre Tiago e sobre Judas Tadeu. Pode ser que alguém tenha feito, certamente alguém já fez. Eu estou dizendo que eu nunca ouvi. Aliás, eu ouvi, né? Acabei de fazer um agora, mas eu nunca tinha ouvido antes. Porque nem isso não dá para fazer muito. Né? O que você vai falar a respeito deles? Não tem o que falar. Tem o nome, vai ficar discutindo se ele é Bartolomeu, ou se ele é o Natanael e o Judas Tadeu. Tá bom. Discretos. Como você. Tomara que você que está me ouvindo e que se encaixe nesse perfil, ganhe um ânimo novo aí e uma força nova vinda de Deus para dizer assim, não interessa a projeção do meu nome. Não interessa se eu vou ser conhecido, se eu vou escrever livro, se meu nome vai sair no jornal, se eu vou dar entrevista para o Jornal Nacional. Não interessa. Interessa que eu posso, dentro do âmbito de atuação onde Deus me colocou, eu posso ser bênção ali. Se eu vou aparecer ou não, isso não é problema meu. Às vezes é até melhor que a gente não apareça muito, porque quando a gente começa a aparecer demais, né? Acho que foi Tiago que falou, né? Olha, não é bom que muitos de vocês sejam mestres, porque os mestres, dos mestres se cobrará mais, né? Vai se exigir um pouco mais. Quanto mais alta a régua, maior a exigência, né? Então, de repente, vale a pena até. Eu não estou falando que você deve ser omisso, não estou sugerindo que a gente deva ser omisso, não. Eu só estou dizendo que a gente pode ser discreto e ainda assim a gente pode ser muito útil. E falar de um irmão, saudosa lembrança, eu já falei desse irmão em muitos lugares por onde eu vou. Ele já está com o senhor, já faz algum tempo. Nosso irmão Joaquim, quem é aqui de Piracicaba vai saber de quem eu estou falando, especialmente se você se reuniu aqui há mais de 5 anos, eu creio que já faz isso que ele partiu, aqui na Primeira Igreja Batista de Piracicaba. O seu Joaquim, o irmão Joaquim, levantava de madrugada para orar por pessoas que ele lembrava, ele levantava. Ele tinha um joelho assim, tipo, sabe, tinha um dos apóstolos que chamava
João joelho de camelo, né? Porque ele orava muito e tinha o joelho todo achatado. O senhor Joaquim tinha calo no joelho de orar. E quando teve um ano que eu estava viajando bastante pelo Instituto Alva, a gente estava fazendo muitas viagens para treinamento e tal, e quase todo fim de semana, às vezes eu ficava 2 ou 3 finais de semana fora. Na reunião da quinta-feira de oração, o senhor Joaquim me puxava, toda vez que ele me via, ele me puxava de canto e falava assim: onde nós vamos nesse final de semana? Veja só, olha o verbo aí. Ele nunca foi comigo em nenhuma viagem, mas dizia: onde é que nós vamos nesse final de semana? Ela falava: senhor Joaquim, eu vou indo lá para o Ceará. Estou vendo aqui o nosso querido Gianino aqui, né? Era a época que a gente ia lá, começou a ir lá para o Ceará. Estou indo lá para o Ceará, senhor Joaquim. Irmão Joaquim, nós vamos dar um curso lá. Então tá bom. Eu vou orar por você. Quando é que você sai? Eu saio tal dia. E quando é que você volta? Eu volto tal dia. Tá? Eu vou orar por você, vou orar pela sua esposa, vou orar pelas meninas, vou orar pela sua viagem e tal. Ele ia comigo, sem nunca ter ido comigo. Agora, o pessoal do Ceará é muito bondoso comigo. Muito bondoso. Até hoje o pessoal lá me chama de professor. Eu já falei para não fazer isso. Eu não sou professor de nada. Eu vou lá, só aprendo com eles. Mas o pessoal ia lá, eles assistiam os cursos. Eles recebiam o material que o Alvo entregava, eles sabiam que eu tinha escrito aquilo, eles assistiam a aula, eles achavam que eu estava fazendo aquilo tudo sozinho. Alguns deles souberam, porque eu já contei do seu Joaquim para eles. Mas a maioria das pessoas que participou daqueles cursos, que foi abençoado lá por aqueles eventos que estavam ali, e aqueles treinamentos que nós fizemos, nem todos eles sabiam que enquanto eu estava lá trabalhando, tinha o seu Joaquim de joelho orando por mim aqui de madrugada. O nome do seu Joaquim não apareceu em nenhum livro do Alvo, deveria até ter feito. E quem sabe nas próximas edições eu preciso colocar lá em homenagem e na memória do nosso querido irmão Joaquim, que me acompanhou tantas vezes enquanto eu estava lá. Ele já está na glória, eu não sei se alguém se levantou no lugar dele para orar por mim, mas a gente precisa disso. Mais do que isso, todas as vezes que eu fui lá para o Ceará, a gente fazia parte de um programa que ainda existe, chamado Alvo no Sertão. Nós conseguíamos parceiros financeiros aqui e em outros lugares, não só aqui no Sudeste, mas em outros lugares, que faziam a gente investir lá, e até hoje a gente faz isso com parceiros que nos ajudam. O nome desses parceiros nunca foi falado lá. Às vezes nem eu sabia quem é que estava nos ajudando para ir lá. As pessoas viam a ponta do trabalho, mas não viam o que estava por trás. Havia muitos Bartolomeus, muitos Tiagos menores e muitos Judas Tadeus segurando as cordas aqui, segurando as pontas aqui, para a gente poder fazer o trabalho lá. Pessoas discretas. As pessoas acham que a gente faz o trabalho sozinho. Ninguém faz o trabalho sozinho. Como eu disse no começo, o único que podia fazer o trabalho sozinho decidiu chamar 12 cabeças duras como aqueles 12, para movê-los e para moldá-los e para ensiná-los. Então, que a gente aprenda até mesmo aqui pela ausência de informações, até mesmo assim nós podemos aprender, e que Deus então use a vida desses homens discretos para despertar nós, que também podemos ser discretos, mas que podemos ser úteis e que podemos servir a Deus com aquilo que Ele nos der.